Bem-vindos a mais um programa Saúde Online. Hoje nós vamos falar sobre arritmia. E o nosso convidado é o Dr. Bruno Eringer, a quem eu agradeço e passo a palavra. Obrigado, Vitória, e ao Grupo Saúde Online pelo convite, para poder esclarecer um pouquinho sobre o pouco conhecimento que eu tenho sobre arritmias cardíacas e ajudar o público leigo e aos colegas clínicos e cardiologistas na tomada de decisões em relação ao tratamento das arritmias cardíacas. Doutor Bruno, o prazer é todo nosso e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória como cardiologista e especialista em arritmia. Bem, Vitória, eu sou cardiologista, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista em arritmia pelo Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas e membro habilitado pela Sociedade Brasileira de Cirurgias Cardiovasculares e o Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial, que é o DECA, pela SBCCV. Eu fiz minha especialização em cardiologia em Laranjeiras, no Instituto Nacional de Cardiologia. Depois eu fui para São Paulo, onde eu fiz a parte de estimulação cardíaca artificial. Doutor Bruno, o que é arritmia e como podemos classificá-los? Excelente pergunta, Vitória. As arritmias, elas são um distúrbio do ritmo, ou seja, nós temos um sistema elétrico do coração que é responsável por toda a contração cardíaca, por onde você tem o início do batimento cardíaco e a propagação por todo o coração de uma forma homogênea e sincronizada. Quando qualquer fato ou fator altera essa função, esse sistema, ela pode ser considerada arritmia. Por exemplo, as bradiarritmias são quando os estímulos eles são gerados num número pequeno, os batimentos são baixos, ou seja, são bradiarritmias, ou as taquiarritmias, quando a gente tem uma condição de uma taquicardia de um número excessivo de batimentos. Elas podem ser classificadas também pela sua origem, por exemplo, as arritmias atriais ou supraventriculares, e elas podem ser também as ventriculares, que geralmente tem um risco um pouquinho maior e tem que ser analisado pelo médico especialista. Mas também tem outras classificações, que eu particularmente não gosto muito, que são consideradas as arritmias malignas ou benignas, mas com exceção de algumas arritmias, quase todas as arritmias têm algum potencial de malignidade, certo? Então ela tem que ser avaliada pelo médico para dizer sim, se esse paciente está suscetível a um risco de uma complicação, de uma evolução ruim ou não. Falando sobre arritmia, doutor, o que é fibrilação atrial? É uma arritmia? Sim, a fibrilação atrial é um tipo de arritmia. Ela ocorre nos átrios e quando esse sistema elétrico não está funcionando de forma adequada, existem focos ectópicos, ou seja, fora da origem normal desse sistema elétrico, e eles assumem o comando de forma desorganizada da contração atrial, e isso se propaga para os ventrículos de forma irregular e geralmente com uma frequência elevada, não na sua totalidade, mas geralmente com uma frequência alterada. O grande risco da fibrilação atrial é realmente o potencial de provocar AVC em alguns pacientes. Existem algumas escalas de risco e você, com essas escalas, você consegue classificar se aquele paciente, teoricamente, tem um risco maior de desenvolver um acidente vascular encefálico, que é o conhecido como derrame, né, da forma popular, e aí sim levar a uma morbimortalidade, ou seja, quando não mata, leva a um acometimento das funções cognitivas e físicas do paciente de forma agressiva. Então, é importante diagnosticar a fibrilação atrial. Um grande número de pacientes com fibrilação atrial são pouco sintomáticos e isso dificulta um pouco o seu diagnóstico. O diagnóstico ele é bem simples através de uma fita de eletrocardiograma, porém, como ela pode se apresentar de várias formas, nem sempre é fácil esse diagnóstico. Quais são as pessoas que são mais propensas a ter uma arritmia? De uma forma generalizada, as pessoas os pacientes idosos geralmente têm um risco maior pelo próprio envelhecimento do coração, tá? Mas principalmente pelas comorbidades. O que é isso? São as doenças associadas
a cada indivíduo. Por exemplo, a hipertensão, a diabetes, o tabagismo, a doença coronariana, pacientes que já tiveram eventos coronarianos como infarto agudo do miocárdio. Esses pacientes têm um risco maior de ter algum tipo de arritmia, e aí, dependendo da comorbidade, o risco de cada arritmia é maior. Porém, não é só os pacientes com esse tipo de problema, não são só os idosos. Por exemplo, existem arritmias geneticamente transmitidas, ou seja, o paciente tem uma história familiar, tem algum erro genético, algum defeito genético que pode deixá-lo propenso a ter uma arritmia cardíaca. Tem doenças dos canais iônicos que nem sempre elas estão relacionadas ao acometimento no eletrocardiograma, que é uma doença um pouco mais difícil de ser diagnosticada. Por exemplo, a síndrome de Brugada, as taquicardias catecholaminéticas. Por exemplo, falando em relação à doença genética, por exemplo, a displasia ritmogênica do VD. O importante nesse grupo de pessoas é que, se você faz o diagnóstico em um indivíduo que tem essa arritmia, é importante também avaliar todos os seus familiares na busca ativa dessa arritmia, porque essas arritmias elas levam a um risco de morte súbita. E aí, hoje, nós temos dispositivos que conseguem minimizar esse risco. Infelizmente, não abolir, mas com certeza minimizar esse risco de morte súbita. Quais os tratamentos mais modernos que existem hoje? Os tratamentos, eles podem ser divididos em alguns grupos, né? Então, assim, o principal que a gente utiliza, apesar de não ser moderno, mas é muito importante, são os tratamentos com medicamentos, ou seja, os tratamentos medicamentosos. E aí nós temos as drogas ou os medicamentos chamados de antiarrítmicos, que também diminuem o risco de arritmias. Mas também temos atualmente a ablação por catéter de radiofrequência, que visa estudar todo o sistema elétrico, mapear o local dessa arritmia e tentar fazer tentar cauterizar aquele foco de arritmia ou aquele circuito arritmogênico para tentar eliminar a sua arritmia. Também existem alguns procedimentos que ainda não são tão utilizados, mas que têm o seu lugar, porque não são para todos os pacientes, como a oclusão do apêndice atrial esquerdo nos pacientes que têm fibrilação atrial, tem um risco de formar de fenômenos tromboembólicos, ou seja, AVC ou embolia sistêmica, e não tem condições de receber os anticoagulantes orais, que é o fator principal no tratamento da fibrilação atrial nos pacientes que têm risco de AVC ou fenômenos tromboembólicos. Outra coisa muito importante são as bradiarritmias, com o uso de marca-passo, que são dispositivos implantáveis, que com a evolução hoje são dispositivos bem pequenos, de baixo risco de implante. Temos também os desfibriladores, que são uma evolução do marca-passo. Na verdade, eles são desfibriladores automáticos implantáveis que você coloca da mesma forma que o marca-passo endovascular, e ele detecta as arritmias que têm um potencial de risco de morte súbita e trata através de choques ou de descargas elétricas no indivíduo de forma automática. E o último tipo de dispositivo são os ressincronizadores cardíacos, associados ou não aos desfibriladores. O ressincronizador visa tratar aqueles pacientes com cardiomiopatia dilatada, ou seja, o coração aumentado e com uma força de contração, ou seja, a fração de ejeção muito baixa, e que tem um cansaço aos esforços. Esse tipo de sintomas tem alguns critérios para a sua indicação, e aí sim, ele visa tentar ressincronizar o batimento cardíaco e com isso melhorar a hemodinâmica cardiovascular. Quais os sintomas e como é feito o diagnóstico? Os sintomas são dos mais variáveis, né? O mais comum é a palpitação, que se traduz o quê? Quando o paciente tem uma elevação da frequência cardíaca, o que nós chamamos em termo médico de taquicardia, ele sente a palpitação. Mas, por exemplo, nos casos de bradicardia, a pessoa pode evoluir com tonturas, com falta de ar, cansaço. Na verdade, nos dois casos, tanto na bradicardia como na taquicardia, você pode ter sintomas como cansaço, palpitações, tonturas e até mesmo desmaios, que é a perda da consciência, né? Então, assim, essa é a forma mais clássica de apresentação.
mas tem outras formas também. Agora, em relação ao diagnóstico, é importante frisar uma coisa que muitos colegas na emergência às vezes tomam alguma conduta e até falam para o paciente que não tem nada, não quer dizer que ele não tem arritmia, quer dizer que naquele momento ele não estava com arritmia. Por quê? Algumas arritmias elas são autolimitadas, ou seja, ela entra no circuito arritmogênico e por algum motivo fisiológico ela se reverte de forma espontânea. Então, por exemplo, pega uma mulher jovem com palpitações ou taquicardia e ela vai até a emergência. Quando ela é admitida na emergência, até que ela faça um eletro, que o médico consiga examinar, aquela arritmia pode ter sido revertida por algum motivo intrínseco, por exemplo. E aí, aquele diagnóstico, o eletrocardiograma, ele não exclui que ela teve arritmia há 2, 3 minutos atrás. Ele me informa que naquele momento ela não está com arritmia. Então, nós temos outros meios de aumentar a probabilidade, a sensibilidade diagnóstica. Como que é isso? Por exemplo, a eletrocardiografia de 24 horas, que é chamado de Holter de 24 horas, aumenta a sensibilidade do exame e a especificidade do exame também, ou seja, tem uma chance maior de fechar o diagnóstico, de encontrar o diagnóstico de arritmias cardíacas. Mas também tem algumas arritmias, por exemplo, que o paciente só sente palpitações a cada 3, 4 meses. Então existe também o monitor de eventos, que já é um procedimento cirúrgico de pequeno porte, que você implanta um dispositivo por 6 meses em média, e você consegue registrar essas arritmias por até 6 meses. Mas esse já é o último recurso. E tem também o estudo eletrofisiológico, que é na verdade um cateterismo que você introduz alguns tipos de catéteres dentro do organismo do coração do paciente e você tenta fazer um mapeamento eletroanatômico das arritmias, dos circuitos arritmogênicos. E com isso aumenta a probabilidade de diagnóstico. Porém, este é um exame, de certa forma, invasivo, de baixo risco, de baixíssimo risco, porém é um exame invasivo feito em ambiente hospitalar e com toda a equipe médica preparada. Uma pergunta importante, Dr. Bruno. As pessoas, quando elas têm medo, quando elas estão com algum tipo de depressão, de pânico, a primeira coisa que as pessoas sentem é o coração disparar. Isso significa que essa pessoa tem uma arritmia ou que ela é propensa a ter? Excelente pergunta, Vitória. Nem sempre, tá? É claro que uma pessoa que vive com um estresse muito grande, ela tem o que a gente chama de uma carga adrenérgica elevada e isso aumenta muito o risco de algum distúrbio do ritmo. Porém, isso não é de uma forma tão matemática assim. Essa pessoa não necessariamente vai desencadear uma arritmia. Ela precisa de fazer uma avaliação cardiológica para ver se realmente tem ou não um risco. Eu sugiro, por exemplo, que faça alguns exames e tudo mais, mas o principal é tratar o distúrbio emocional, né? Que hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade de uma cobrança muito grande, de um estresse muito grande, com riscos iminentes a todo momento. Então, a gente acaba levando uma certa carga de estresse durante toda a nossa vida, e isso aumenta sim um pouco o risco de alguns distúrbios do ritmo, mas não necessariamente quem tem ansiedade, síndrome do pânico vai desencadear alguma arritmia, vai apresentar alguma arritmia. Uma pessoa que está em casa e tem uma sensação de arritmia, de taquicardia, existe algum procedimento que alguém esteja do lado dessa pessoa e possa fazer para até chegar ao hospital? Essa é uma situação bem complexa. Na verdade, o ideal é que a pessoa, a primeira coisa que tem que fazer é procurar ajuda, ou acionando o serviço de atendimento médico, por exemplo, o SAMU, ou acionando a ambulância do convênio, ou, em último caso, quando isso não está disponível, levar o paciente para a unidade de atendimento mais perto, mais próximo. Agora, é claro que sim, se a pessoa está desacordada, por exemplo, e você detectar que ela não está responsiva, você pode iniciar manobras de compressão torácica para tentar manter um fluxo mínimo de sangue e até chegar ao atendimento, tá? Existem até alguns incentivos da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia em relação ao treinamento de pessoas leigas, que hoje você tem o atendimento pré-hospitalar e intra-hospitalar, tanto para o médico como
pro leigo, você tem o TECA-A, o TECA-B, que tem o suporte básico de vida, ou seja, você conseguir manter uma pessoa viva até chegar a um suporte mais avançado, o próprio suporte avançado de vida, que aí já é para profissionais de saúde, já é com foco nos profissionais de saúde, mas o ideal é que nós temos que aumentar, na verdade, o treinamento das pessoas. Você pode identificar arritmias através de uma palpação simples do pulso. O ideal é realmente tentar uma ajuda de emergência o mais rápido possível. Até porque, se o paciente encontra assim, uma parada cardíaca, por exemplo, ele apresentou uma morte súbita, você tem em torno de 3 minutos, no máximo, para começar a ter alguma lesão cerebral. E após 10 minutos sem um fluxo cerebral adequado, provavelmente esse paciente terá uma chance pequena de ter uma resposta. Ou se ele conseguir uma reanimação cardiopulmonar, ele provavelmente apresentará algum dano cerebral irreversível. É claro que existem exceções, é por isso que na medicina a gente não costuma generalizar de forma completa. Porém, a grande mensagem esse paciente deve ser levado o mais rápido possível à unidade de atendimento médico. Em relação a uma pessoa que está com parada cardíaca, o que deve ser feito imediatamente? Então, isso é muito importante. Na verdade, a primeira conduta que qualquer pessoa que encontra um paciente desacordado, uma pessoa desacordada, é chamar ajuda. Tá? Então é muito importante esse atendimento rápido, porque a cada minuto que nós deixamos de atender esse paciente, aumenta em torno de 10% o risco de morte desse paciente ou de alguma sequela grave. Por exemplo, uma sequela de um acidente, de uma isquemia cerebral e um déficit motor neurológico importante, por exemplo. Então, quando você chega em torno de a partir de 3 minutos, esse dano começa a se tornar irreversível, na grande maioria dos casos, e com 10 minutos a probabilidade de você conseguir reverter essa parada cardíaca, ela acaba sendo muito pequena. Por isso, a importância de procurar ajuda de forma imediata. Mais uma vez, queremos agradecer pela aula que o senhor deu, por todas as perguntas que nós fizemos ao senhor e que foi bastante esclarecido. E espero que na próxima vez a gente possa continuar com esse papo. Muito obrigada, doutor. Eu que gostaria de agradecer pela oportunidade que a Saúde Online proporcionou para esse bate-papo em relação às arritmias cardíacas. Esse tema é um tema muito extenso, então realmente é importante a gente começar o debate e procurar aumentar o ensino em relação às arritmias cardíacas para melhorarmos o diagnóstico e o tratamento das arritmias cardíacas. Muito obrigado pela oportunidade.